Popularizadas como uma alternativa simples de perder peso, essas canetas emagrecedoras trazem benefícios, mas também riscos se forem usadas incorretamente. E é por isso que, para falar sobre os prós e os contras, estamos aqui com a endócrino Maikele. Seja muito bem-vinda ao programa. E já comece nos contando como funciona essa caneta. Ela é milagrosa mesmo ou nem tanto? Ela é uma forma sintética de um hormônio, que é o inibidor do GLP-1, que é uma substância produzida no intestino naturalmente pelo nosso corpo. Então, ele é a forma sintética e produzida pela indústria dessa substância que o nosso corpo tem e que faz saciedade. Literalmente, ela realmente aumenta a saciedade. E o que faz emagrecer é que você mais saciado come menos. Então, o comer menos é que faz com que as pessoas emagreçam, né? No fim de tudo, é aquele ditado de fechar a boca para emagrecer. Mas ela auxilia. Exatamente. E a gente estava falando aqui, até o caso da cantora Maiara, que ela já fez também a questão da bariátrica e não conseguiu perder. E a gente associou um pouco as duas ali na questão do pós, depois da caneta. Como funcionam esses cuidados? Porque se imagina, uma doença como ganho de peso, obesidade, ela é multifatorial. Não dá para imaginar que eu vou fazer uso de um medicamento e que vai curar isso. Eu preciso olhar para esse processo como um todo, eu preciso olhar para todos os fatores envolvidos na perda de peso. Porque a manutenção da perda depende desses cuidados. O que acontece, mesmo nessas pessoas que usam, se elas não mantiverem o cuidado depois, elas têm um reganho. Seja na caneta, seja na cirurgia bariátrica. E os estudos falam de um reganho de mais de 50%. E o que tem relação com peso e que eu tenho que olhar? Sono, intestino, exercício físico, padrão de alimentação. Se eu não olho para esse contexto todo, estresse, eu vou ganhar peso depois, independente de qualquer coisa. Então, aqui vale usar, ela é tranquila, pode ser usada, mas eu tenho que estar olhando para todos esses fatores também. Porque senão eu depois passo esse benefício e eu volto a ganhar peso, né? E é um tratamento caro, como a gente estava comentando, a pessoa tem que dispor desse valor para fazer o tratamento e quem pode e quem não pode fazer o tratamento. O investimento mensal fica entre R$700 e R$1.000 somente na medicação, fora todo o acompanhamento que tem que ter para o uso dela, né? Quem pode usar? Qualquer pessoa. Em teoria, ela foi desenvolvida para tratamento de diabetes do tipo 2. Ela é um medicamento que se descobriu que, como efeito colateral, ela dá saciedade. E aí, esse uso é o que a gente chama hoje de off-label, que é fora do que está na bula. Existe uma outra marca que foi legalizada pela Anvisa para poder usar para o emagrecimento. Mas o mecanismo de ação das duas é parecido. Mas, então, no geral, todas as pessoas podem usar com mais de 18 anos, com menos de 18 anos não tem estudo, até 75 anos. O risco e quem não pode, ela dá enjoo, ela pode dar gastrite, ela pode dar alteração de função intestinal. Então, pessoas que já têm alguma comorbidade nessa região não podem usar, que tem alergia a alguma coisa da fórmula também não pode usar. E eu, particularmente, já vi pacientes usando e que tiveram, prescritos até por colegas e que depois eu acompanhei, e que tiveram piora da depressão. Então, quadros graves de depressão não deve ser usado. Ansiedade, provavelmente. Ansiedade, depressão, quadros graves não deve ser usado. E ela pode, já tive paciente que teve como efeito colateral infecção urinária de repetição. Então, ela faz um comprometimento nessa região e pode ter também, para quem já tem isso como um sintoma, não é interessante, né? E é sempre importante ter esse acompanhamento médico. O pessoal que está nos assistindo não deve ir comprar a caneta emagrecedora e começar a se aplicar. Como funciona essa aplicação? Porque ela é aplicada subcutâneo, que é embaixo da pele, uma vez por semana. Não precisa de receituário controlado para comprar. Mas o escalonamento da dose, o uso dela precisa desses cuidados e tem os critérios. E claro, não dá para achar que vai fazer milagre. Eu tenho que associar a caneta a todo esse conjunto de cuidado em saúde. E sempre, novamente, reforçando de ter esse cuidado com um profissional e saber se realmente vai fazer bem para a sua saúde. Não dá para sair aí aplicando essa caneta emagrecedora. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela parceria.